Listo. Bom, listo, já começou a gravar. Processo penal, revisão geral. Então, vamos fazer uma revisão geral aqui, com algumas questões. Vamos aqui na primeira questão. Pessoal, fazendo uma breve análise para vocês. Essas questões são questões de revisão. Prestem bastante atenção nos comentários das questões, tá bom? Então, vamos lá. Ao chegar a um local de fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do Código de Processo Penal, a primeira providência que a autoridade policial deve ser, se ao chegar no local do fato, é preservar o local para que os peritos consigam fazer a perícia, né? Então, a primeira providência é preservar o local do fato. Professor, se a gente for no artigo 6º, nós vemos que ele diz que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deve dirigir-se ao local e providenciar para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos. Então, a questão está lá no artigo 6º, inciso 1º, né? Então, o gabarito dessa questão, bem tranquilo. Artigo 6º, inciso 1º. Lembrando que essas questões são da banca FGV. Ok? Porém, podem ser aplicados também para outros concursos, mas é muito importante saber que todas essas questões são da banca FGV. 2024, 2023, 2022. Mais importante é saber o conteúdo. Próxima questão. Segunda. Michael responde preso preventivamente a inquérito policial conduzido pela Polícia Civil, que investiga a prática de um crime de extorsão simples. Então, ele praticou extorsão simples e está sendo investigado, só que ele está preso preventivamente, né? Qual o prazo de duração? É correto dizer que o inquérito em questão deve ser concluído. Pessoal, ele está preso ou ele está solto? Ele está preso. Se ele está preso, o prazo, se ele está preso, qual o prazo de duração? Gabarito letra D. 10 dias, né, pessoal? Contados do dia em que foi executada a ordem de prisão. Então, quando a pessoa está presa, o prazo para a conclusão do inquérito é 10 dias. Se ele tivesse solto, seria 30 dias. Certo? Vamos relembrar aqui. Então, vamos lá. Ó, lá no artigo 10, ele fala o seguinte: o inquérito deve terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou se ele estiver preso preventivamente, que é o caso do Michael, né? Contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, a partir da ordem de prisão, da execução, no caso, ou então a prisão em flagrante, começa a contar o prazo de 10 dias. Ou no prazo de 30 dias, quando ele estiver solto, né, mediante fiança, ou até mesmo sem fiança, não interessa, mas se ele estiver solto, 30 dias. Tá bom? Show. Lembrando que a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, a gente sabe que, né, ocorrendo lesão corporal ou morte, é um crime hediondo, não é isso? No caso que não é crime hediondo, porque no caso dele aqui só foi extorsão simples. Então, se for extorsão simples, não vai para o prazo normal do CPP. Tranquilo? Então, aí no caso seria 10 dias. Aí é importante a gente mencionar, se fosse a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, né, aí entraria no crime hediondo. No caso aqui só foi uma extorsão simples. Então, mais um detalhe aí. Muita gente deve ter marcado o prazo da questão dos crimes hediondos. Beleza? Mas aqui só foi extorsão simples. Vamos lá, terceira questão. No curso do inquérito que apurava a prática de um crime de tráfico de drogas, a autoridade policial entendeu imprescindível as investigações, o acesso às informações cadastrais dos suspeitos, passíveis de obtenção junto a empresas privadas. Vamos lá. Então, durante o inquérito, estava apurando qual crime? Tráfico de pessoas.
tráfico de pessoas. Eu quero que vocês gravem bastante bem esse crime aqui, ó, do artigo 149-A do CP, tráfico de pessoas. Só que o delegado, ele precisa acessar algumas informações cadastrais dos suspeitos, né? Ele vai procurar essas informações junto a empresas privadas. E a gente sabe que no Código de Processo Penal existe uma parte lá que fala dessa situação. E aí, qual a afirmativa correta sobre essa situação? Vamos aqui na letra A. O Código de Processo Penal permite que o delegado requisite as informações cadastrais diretamente às empresas de iniciativa privada, que devem fornecê-las no prazo de 24 horas, independentemente de ter autorização judicial. Tá aqui o gabarito, pessoal. Pessoal, o Código de Processo Penal, ele deixa bem claro. Olha o que o artigo 13A fala sobre essa questão. Vamos lá. Nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149A. Por isso que eu pedi para vocês gravar o crime de tráfico de pessoas. Porque tá aqui, ó. 149A, que é o crime de tráfico de pessoas. Olha como é importante, ó. Nesses crimes aqui que eu falei, até mesmo esses outros aqui, ó, o membro do Ministério Público, ou pode ser o MP, ou o delegado de polícia, também pode, eles podem requisitar de qualquer órgão do poder público, ou também de quê? De empresas de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Então, o delegado pode fazer isso. Essa requisição será atendida no prazo de 24 horas, vai ter que ter o nome da autoridade, o número do inquérito, a identificação da delegacia, tá? Então, é isso. Então, essa aqui já está correta. Independentemente de autorização judicial. Isso mesmo. Então, letra A. Tranquilo, pessoal, em relação a essa questão? As outras alternativas, na verdade, não preciso nem dar uma olhadinha, porque ela vai falar, ó, 72 horas, a gente sabe que é 24 horas, né? Então, tranquilo. A alternativa, ela abrangeu todas as informações que a gente precisa saber quando acontece esse crime. Vamos aqui na quarta questão. Maria, advogada de João, compareceu à delegacia de polícia na circunscrição, aí colocou XX, e requereu vista do inquérito policial número 123, na qual o seu cliente figurava como um dos investigados. O requerimento foi negado pelo delegado de polícia sob o argumento de que a investigação dizia respeito a uma perigosa organização criminosa, que levou à decretação do sigilo, para que fosse assegurado o êxito das investigações. E aí, pessoal, será que essa decisão do delegado foi correta? Pessoal, não é correta. Sabe por quê? Porque está ferindo uma súmula que diz que os advogados podem ter acesso aos elementos de prova já documentados. Aquilo que já foi documentado, eles podem ter acesso. Aquilo que não foi documentado, eles não podem ter acesso. Então, está incorreto essa decisão do delegado, pois deveria ser assegurado o direito de acesso aos elementos que já foram documentados, porque está associada à questão do direito de defesa. Letra A. Beleza? Então tá aí, súmula vinculante número 14, in verbis. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que já foram documentados, né? Digam respeito ao exercício do direito de defesa da pessoa. Mas é isso. Tranquilo? Ó, ponto importante no artigo 23. A gente sabe que o inquérito ele é sigiloso, que é uma das características dele é sigiloso, né? O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial para a garantia de quê? De uma celeridade da eficácia das investigações. Mas tem que assegurar o defensor, no interesse do representado, com amplo acesso aos elementos de provas que já foram documentados. Tá certo? Então, abra-se mais é porque uma das características do inquérito é o sigilo, por isso que eu marquei correto. Beleza, o sigilo é uma das características, mas existe a súmula que diz que aqueles elementos de provas que já foram documentados, o advogado pode ter acesso. Vamos à quinta questão. João foi investigado, processado e julgado pelo fato de, em comunhão de ações e desígnios,
com outra pessoa não identificada, ter receptado um veículo, uma saveiro, contendo diversos pares de calçados na caçamba, tudo pertencente à sociedade empresária AM Pé Descalço. Então, com os outros colegas, receptação, né? Tinha um material, que era o par de calçado, pertenceu à empresa. Após a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando João pelo delito de receptação. Posteriormente, surgiu a informação de que, em verdade, João teria tomado lugar de roubo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra o motorista e o ajudante da Saveiro, que foi devidamente registrado em sede policial. E aí, pessoal? Ele foi condenado por receptação, mas aí depois descobriram que ele ainda fez um outro crime. Impede o fato dele já ter sido condenado? O que vocês acham? Pessoal, a condenação anterior pelo crime de receptação, ainda que realmente fosse de forma indevida, ela impede o novo processo e o julgamento pelo crime de roubo. Tá certo? Letra A. Sério, professor? Esse é o entendimento do STJ. Pô, que questão bacana, professor. Pois é. Aí. Então, ele já foi condenado? Receptação? Beleza. Aí depois surgiu a informação. Então, mesmo que essa condenação ela foi feita de maneira indevida, porque na verdade veio um novo processo e disse que ele na verdade fez foi roubar, né, utilizando arma de fogo, impede o novo processo e o julgamento pelo crime de roubo. Esse é o entendimento do STJ. Tá certo? Então, olha o julgado do STJ aqui, ó. O oferecimento de denúncia pelo delito de roubo, com base em fato, né, pelo qual o denunciado já foi denunciado e condenado pelo crime de receptação, constitui violação ao princípio do nobis idem, ou seja, lembra do princípio nobis idem? Ser condenado duas vezes, né? Pelo mesmo fato? Pois é. Então, se ele tivesse sido condenado por roubo, né? Aí prejudicaria, iria conflitar com o princípio do nobis idem, né? E o abuso do direito de denunciar. Então, nesse caso, foi o entendimento do STJ e é isso. A condenação anterior pelo crime de receptação, mesmo que ela fosse feita de maneira indevida, ela impede o novo processo e o julgamento pelo crime de roubo. Tá bom? Então, não pode ser novamente processado pelo roubo do mesmo automóvel, pois, nesse caso, há identidade de condutas criminosas. Sexta, sobre o uso das algemas. Vamos lá. É possível o uso de algema de calcanhar acompanhada ou não das algemas de pulso, para evitar o risco de fuga do réu. E aí, pessoal? Gabarito dessa questão, letra A. Vamos lá. Professor, mas é possível o uso de algema de calcanhar, acompanhado ou não das algemas de pulso, para evitar o risco de fuga do réu? Pessoal, uma das hipóteses da gente utilizar as algemas é quando ele oferece risco de fuga, integridade física para os colegas ou para ele mesmo, né? Ou quando ele resiste. Realmente, fuga é um dos motivos de usar as algemas. Letra A. Certo? Então tá aqui, ó. Súmula vinculante número 11 do STF diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em três casos: resistiu, receio de fuga, que é o caso da nossa questão, e causar perigo à integridade do próprio cara que está sendo preso ou dos colegas que estão conduzindo. Pronto. Os casos. Beleza? Professor, existem exceções? Bom, os casos que são exceções, aí você tem que justificar que ainda está sujeito a uma responsabilidade disciplinar civil e penal. Tá certo? Né? Sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado também. Porque aí o Estado pode até indenizar o cara por algum dano que venha a ocorrer a ele. Tá? Então é isso. Show? Súmula número 11, sempre cobrada em prova. Vamos na sétima. No curso de um inquérito que investigava uma organização criminosa, especializada na prática do crime de contrabando, policiais federais
obtiveram informações sobre a importação clandestina de mercadoria por membros da organização em data futura. Antes de se dirigir ao local de recebimento do material contrabandeado, a autoridade comunicou ao juiz competente o retardamento da intervenção policial, com a finalidade de acompanhar toda a ação e obter maiores informações sobre a organização, inclusive com a identificação de outros membros. Então, vamos lá. Uma questão que provavelmente vai cobrar o tipo de flagrante, né, que está acontecendo aqui. Vamos lá. Então, durante o inquérito, estava investigando a organização criminosa, policiais federais obtiveram informações sobre a importação clandestina de mercadoria por membros de uma organização. Antes de se dirigir ao local do recebimento, a autoridade comunicou ao juiz o retardamento da intervenção. Ou seja, eles estão querendo retardar, talvez com a finalidade de, em vez de prender uma pessoa, prende todo mundo, né? Isso aqui é o nome de flagrante retardado, que a gente chama, né? Assim, os policiais observaram a prática delitiva, deixando de prender alguns agentes imediatamente, mas com o objetivo de retardar um pouco a ação para, na verdade, dar o bote em cima de mais gente, né? No momento posterior. E aí, que tipo de flagrante é esse? Isso aqui é o famoso flagrante diferido, não é provocado, nem presumido, nem forjado, nem preparado. É o flagrante diferido, também chamado de flagrante retardado, né? Então tá aí. Flagrante retardado, flagrante diferido também chamado de flagrante protelado, prorrogado. Então a ideia sempre é essa que eu falei para vocês. A ideia é, em vez de dar o bote num, dar o bote em cima de outros. Beleza? Então, famoso flagrante diferido. Vamos na oitava. Nervosos, após serem encaminhados à delegacia em razão de uma briga de rua, Kaique e Pedro, ambos com 18 anos, em comunhão de ações e desígnios, mediante ameaça ao funcionário Arthur, quebraram duas cadeiras que eram bens do patrimônio público. Após os ânimos se acalmarem, Arthur prestou declarações sobre o ocorrido. Afirmou ter interesse em ver Pedro responsabilizado criminalmente pelos seus atos, mas não Kaique. Então, o Arthur afirmou ter interesse em ver o Pedro responsabilizado criminalmente pelos seus atos, mas não o Kaique. Beleza. Kaique e Pedro, ambos com 18 anos, em comunhão de ações e desígnios, mediante ameaça ao funcionário Arthur. Quebraram duas cadeiras que eram bens do patrimônio. Só que o Arthur, na verdade, disse que queria responsabilizar o Pedro, mas não queria responsabilizar o Kaique. E aí? Pois o reconheceu como jovem promissor jogador das categorias de base do time de futebol para o qual ele torcia. Mas só porque o cara era jogador de futebol, às vezes o cara tá brigando, não faz nada com ele não, que o cara é jogador bom. Quero ver ele jogando bola, né? Considerando apenas as informações expostas, a autoridade policial, ao reconhecer a prática do crime de dano, né? Foi dano, né? Ao patrimônio público, inclusive. E aí? Pode dar o flagrante? Pode prender? Os dois? Cara, é flagrante. Crime de dano. Tem negócio de. E ainda ao patrimônio público, pessoal. Lavra o autozinho de flagrante normal em relação aos dois, considerando que a vontade de Arthur. Ah, porque eu não quero que um seja preso. Não é relevante. Não é relevante. Tá certo? Olha o crime de dano do artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Se o crime é cometido contra o patrimônio da União, é uma qualificadora. Ação penal incondicionada. Incondicionada. Agora, nos casos do artigo 163, que é o crime de dano, do inciso 4º, porque a questão do patrimônio da União é o terceiro. Aí se procede mediante queixa. Mas o restante é incondicionado, acabou. É um crime de natureza incondicionada. Independente da vontade do Arthur, ou não, ele vai ser preso. Vai ter o processo contra ele. Entendeu? É uma questão boa. Questão boa mesmo. Letra E. Bora na nona.
Giovanni foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo lavrado auto de prisão. Considerando que até o dia 22, na verdade foi quando foi lavrado o auto dele, dia 18 de dezembro de 2020, né? Dia 22, o preso, sem qualquer motivação idônea, ainda não havia sido apresentado ao juiz. Vixe! E agora, pessoal? Foi apresentado ao juiz não, hein? Dia 18 ele foi preso e até hoje, dia 22, o preso, sem qualquer motivação, não foi apresentado ao juiz. E agora? Ilegal. Tem que ser relaxado a prisão, né não? Lembra? Ilegalidadezinha, relaxamento de prisão. Por quê? Vamos lá, artigo 310. Após receber o ato de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, 24 horas, o juiz deve promover audiência e custódia, com a presença do acusado, advogado ou membro da defensoria, Ministério Público, e nessa audiência o juiz vai fundamentar, né, ali. Então, não observar o prazo de 24 horas, pessoal, enseja a ilegalidade da prisão e vai ocasionar o relaxamento da prisão. Beleza? Tá lá no artigo 310 também, ó. Parágrafo 4º, passadas as 24 horas após o prazo, a não realização da audiência, né, de custódia, gera ilegalidade da prisão e vai ter que ser relaxada pela autoridade competente. Agora, professor, o fato de eu relaxar a prisão dele impede eu decretar a preventiva? Não. Sem prejuízo de eu decretar depois uma prisão preventiva para ele. Tá bom? Tem prejuízo, não. Mas, naquele momento, a prisão dele vai ser relaxada, por conta que não cumpriu os prazos formais do CPP. O cara foi preso dia 18, dia 22, não informaram ainda o juiz. Relaxamento de prisão. 10. Em relação à prisão preventiva, quanto à contemporaneidade, é correto afirmar que... Vamos lá, letra A. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade em juízo prospectivo. Tá aqui o nosso gabarito. 10, letra A. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Segundo o STJ, a fuga constitui o fundamento da cautelaridade em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Professor, é importante isso daí? Demais. Vamos lá. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre uma linguagem mais tranquila em relação a esse assunto. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Sobre essa súmula. Importante, importante demais. Só um momento. Só um momento. Vou explicar como se eu estivesse explicando para uma criança, viu? Ó, vamos lá. Quando ele diz assim, a fuga constitui o fundamento da cautelaridade em juízo prospectivo. É o que ele está querendo dizer, pessoal, é que a fuga ela pode justificar a aplicação de medidas cautelares, entendeu? Como prisão preventiva, porque aí mostra que a pessoa acusada ela pode tentar escapar e não participar do julgamento.
Então, em juízo prospectivo, ou seja, o juiz avalia se existe o risco de fuga no futuro, e para evitar isso, ele pode determinar uma medida para garantir que a pessoa ela esteja presente durante todo aquele processo. Aí a decisão precisa ser tomada com cuidado. Então, quando ele disse que é uma decisão do STJ, a fuga ela constitui o fundamento da cautelaridade. As medidas cautelares, né? Que é decretar, por exemplo, uma preventiva, né? Em juízo. Por isso que ele diz, ó, em relação à prisão preventiva, a fuga, ela constitui um fundamento para a gente tomar uma decisão determinar, por exemplo, uma cautelaridade. O que, é que seria essa cautelaridade? É uma medida cautelar, uma medida, por exemplo, a prisão preventiva. Sim, a fuga ela é um dos fundamentos, tá certo? Por isso que está aqui na letra A, e é uma decisão do STJ, tá bom? Tranquilo? Então vamos na 11. Quanto à prisão preventiva, marque a correta. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, mas não sana a nulidade decorrente da ausência de realização de audiência do custódio. Está errado isso aqui. Para a decretação da custódia preventiva e também para a imposição de qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão, não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva. Está correto. Professor, para eu determinar uma medida diferente da prisão, ou então uma medida preventiva, para eu decretar, precisa eu ter uma prova sólida, concreta, já conclusiva? Não. Às vezes você pode decretar uma prisão preventiva porque você tem risco do cara fugir, como a gente viu na questão da fuga, né? E ainda está no curso do inquérito. Então, nesse caso, não precisa ter uma prova sólida, uma conclusiva acerca de uma autoria de um fato, tá? Letra B de bola. Tranquilo em relação a isso daí? Pronto, ó. Letra B. Vamos ver aqui, ó. Alguns pontos importantes. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar que a lei seja aplicada, né, quando houver prova da existência do crime e indícios. Indícios não quer dizer que vai ser provas sólidas, mas indícios suficientes de autoria e que há um perigo pelo estado de liberdade do imputado. Né? Então, nem indícios, basta os indícios, não precisam ter as provas sólidas. Então, letra B é o nosso gabarito. Tranquilo? Beleza, né? Show! Vamos lá. Questão número 12, todas da FGV, tá? Sobre a prisão preventiva, é correto afirmar que o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício. Será, professor? Desde que a denúncia já tenha sido recebida. Errado. É admitida a decretação da prisão preventiva para os crimes culposos. Não pode. A lei exige, para a decretação da prisão preventiva, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dele. Perfeito. Letra C. Acabamos de ver isso daqui, ó. Artigo 312. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tranquilo? Então tem que ter algo que existe que aquele rapaz, se a gente deixar solto, ele é perigoso, né? Então é isso. A prisão preventiva não pode ser decretada no curso do inquérito? Pode ser decretada sim, no curso do inquérito, depois. Então tá aí, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução, quando houver prova da existência do crime ou indícios que há, né, de autoria e de perigo gerado pelo fato de deixar aquele rapaz em liberdade. Tá lá no artigo 312, tranquilo? Agora na 13. No dia 9 de novembro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Leandro, imputando a prática do crime de roubo com emprego de arma branca. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática do crime de roubo com emprego de arma branca. Roubo com faca, né, por exemplo. Delito, punido com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, é aumentado de 1/3 a metade em razão do uso da arma imprópria. Leandro, que passou o inquérito em liberdade, teve sua prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado que recebeu a denúncia. E aí, pessoal, por que
pois inexistia pedido do parquê. Aí o juiz, não tem pedido do Ministério Público de prisão preventiva. O juiz foi lá e decretou. E aí? Tá correta a decisão do juiz? Pessoal, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, tem que ser provocado, tá? Não pode decretar a prisão de ofício. Vamos lá? Tá aí. Ó, com base no artigo 282, denota-se que de agora em diante não mais poderá o juiz decretar nenhuma medida cautelar de ofício, pouco importando o momento da persecução penal. Então, nesse caso, como ele decretou, então o juiz errou aí nessa decretação, tá bom? Vamos na 14. Kevin foi preso pela prática do crime de lesão corporal grave. Pena de reclusão de 1 a 5 anos. Considerando o crime praticado por Kevin, a fiança, em relação à fiança. E aí, a pena de reclusão de 1 a 5, né? Será que o delegado pode decretar? Não. Não pode ser fixada pela autoridade policial, mas somente o juiz por conta da pena, né? Pois é. Pois relevante para tal definição a pena máxima prevista em abstrato e não é a mínima, é a pena máxima. Que vale essa pena máxima para a questão de quem decreta ou quem não decreta, tá? Letra A, então nesse caso, passou do prazo que era para ser do delegado e aí somente o juiz pode decretar a fiança. Olha aí, ó. Vamos lá. O delegado, pessoal, ele somente pode conceder uma fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade, a máxima, não é a mínima, não pode passar de 4 anos. E aqui passou, já tem 5 anos. Se passou, meu amigo, é juiz. Viu? Nos demais casos, fica com o juiz. Aí ele vai decidir em 48 horas. Tranquilo? Beleza, professor. Vamos aqui na questão número 15. Em relação às audiências de custódia, é correto afirmar que. E aí? Letra E, a alegação de nulidade na audiência de custódia fica superada pela decretação de novo título prisional. Letra E. Olha aí, pessoal, que importante esse julgado do STJ. Entendimento, na verdade. A não realização de uma audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui um novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao juiz de origem. Mas vamos explicar como se a gente estivesse explicando para uma criança. Fica até mais fácil, né, professor? Não? É mais fácil. Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês. Vamos lá. Professor, é porque essa linguagem está muito complicada. Calma, calma. Ó, quando uma prisão em flagrante ela é convertida numa prisão preventiva, essa nova decisão do juiz, ela se torna o motivo legal para manter a pessoa presa.
Tá? Isso significa que qualquer problema ou erro que possa ter ocorrido no momento da prisão em flagrante, por exemplo, não ter levado a pessoa rapidamente ao juiz, né? Perde a importância. Porque agora a prisão ela vai se basear em uma nova decisão judicial que vai justificar a privação da liberdade. Então é isso que ele está querendo dizer. Bom? Então a alegação de nulidade na audiência de custódia ela fica superada quando é decretado a nova prisão para ele. Uma prisão, por exemplo, ele converteu numa flagrante em preventivo. Então toda aquela parte da nulidade lá na audiência de custódia, ela é superada, fica superada, tá bom? Então é isso que ele está querendo dizer. Vamos na 16. O direito processual penal é regido por diversos princípios, dentre os quais o do nemo tenetur se detegere, ou seja, de não produzir prova contra você mesmo, pelo qual ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. E aí, professor? Com base no princípio em questão e na jurisprudência dos tribunais superiores, vamos aqui agora. E aí? Atribuição de falsa identidade pelo suspeito ou investigado, ainda que em situação de autodefesa, configura o fato típico. Ele mentiu, né, falsa identidade, o investigado, ainda que em situação de autodefesa, para se defender. Será que não se configuraria um princípio dele não produzir prova contra ele mesmo, pessoal? Configura o fato típico, normalmente é crime. Tá certo? É crime. Tranquilo? Olha aqui, ó. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de ter alegado autodefesa, né? Então é isso. Mas é porque eu fiz isso porque eu sei que tem um princípio que vai me ajudar. Negativo. Falsa identidade, mesmo que você alegou para autodefesa, é fato típico. Agora na 17. E última. Sobre o reconhecimento fotográfico, de acordo com a atual orientação do STJ. O que é correto afirmar sobre a questão do reconhecimento fotográfico? Que o reconhecimento fotográfico realizado na investigação serve apenas como prova inicial. Depende de posteriormente haver um reconhecimento pessoal mais detalhado. É isso, tá certo? Então, letra E é o nosso gabarito. Então, o STJ já disse, o reconhecimento fotográfico ele serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado pelo reconhecimento presencial. Tranquilo? Então, é o entendimento do STJ em relação à questão do reconhecimento fotográfico, letra E. Meus amigos, gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram da nossa aula aí? Tranquilo, não? Então, aula encerrada. Agradeço a todos pela presença, por participar desse nosso momento, tá certo? E é isso. Encerrar aqui a nossa gravação.